Boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um dia, aula 6, e nós vamos aprender a prosperar. Sim ou não? Não transmitam a energia alta assim pra mim, que eu posso fazer coisas que eu nunca fiz, hein? Cuidado com essa energia. Tô falando sério. Não fica falando putz e nem me dá nessa devolutiva energética, não, que eu viro terror aqui. Então, vamos lá. Se você perguntar pro meu filho mais velho, o que seu pai faz, mesmo tendo 39 empresas e investe em mais de 100 startups, o que ele vai te responder? Ele vai responder assim: meu pai mexe com aquisição, fusão, gestão e vendas. O que nós fazemos? Pode anotar só 3, precisa anotar fusão. Anota aí que eu vou te explicar como é que faz para ficar rico mais rápido. Só ter essa tríade: aquisição, gestão e venda. Presta atenção. Aquisição é o ato poderoso de aprender a comprar. Nós precisamos valorizar as coisas das pessoas para comprar? Não, mas nós temos que perceber que se algo está frutificando, vale mais, e se não estiver frutificando, vale menos. Continua sendo uma árvore. Mas a mentalidade, a sabedoria que vem do alto, tanto a base lógica natural como a base lógica do reino, nós valoramos as coisas, e aí você fala, não, no reino não é assim não. No reino é valorado e dado galardão pelas suas ações, inclusive. Então, quando você aprende sobre isso, você vai perceber o seguinte, que tudo tem um valor. E o valor tem a ver com o terreno, tem a ver com o que foi semeado. Presta bem atenção que eu vou te explicar. Eu vou te ensinar essa tríade e depois eu vou te explicar sobre negociação, que isso vai fazer você ficar rico mais rápido. Você quer sim ou não? Marcelo, por que uma pessoa comum vira para ela mesma e pensa assim, eu não quero ficar rica, eu não acredito? É só crença. Se eu falar para você que tem como você ganhar 30 mil por mês, a maioria de vocês não vão acreditar. Por que não vai acreditar? Porque estão num ambiente onde ninguém faz. É isso? Só isso. Só de entrar no ambiente, você vai ficar com raiva de ouvir essas pessoas que fazem os 30 mil. E se eu te falar que tem gente que faz 30 mil por semana? E se eu te falar que tem gente que subiu aqui, não vou contar quem, que faz R$1 milhão por dia? É verdade. Sabe o que acontece? Quando eu ouvia falar de milhão, a primeira vez na minha vida, eu tinha 12 anos de idade, peguei um livro do Robert Kiyosaki e fiz uma conta. Com 60 anos eu vou bater esse milhão. Nossas empresas hoje fazem mais de R$1 milhão por dia. Sabe o que significa isso? Eu nunca vou ter uma cabeça o suficiente para projetar onde eu consigo chegar. Projetei isso aos 60 anos, eu iria conseguir bater meu 1 milhão. Depois, com 18, eu percebi numa reportagem de uma revista famosa do Brasil, eu reprojetei e baixei 13 anos, fui para 47, falei, com 47 eu bato. Depois eu nem ficava lembrando disso, fui só trabalhando, descendo o pau na máquina. Sabe o que aconteceu? Com 27 anos, um dia eu e a Carol refaz as contas das coisas que a gente juntou, nossas tralhas, e aí batemos 1 milhão, tinha passado do 1 milhão, com 27 anos. Com 27 aconteceu. Sabe o que aconteceu? Felizmente eu não tive um pai para fazer isso. Lá em casa tem uma promessa. Os meus 4 filhos que tiverem mais filhos que eu e a Carol, né, tem umas diretrizes, tem que ser com a mesma esposa, mesmo núcleo familiar, tem que conseguir ter um filho a mais e tem que ser um dia antes da data do mais velho, que sou eu. O que significa isso? Eu, filho, que conseguir ter 5 filhos, se eu e a Carol decidir parar com 4, e qualquer filho meu que tiver 5 filhos, o mesmo cônjuge dele, né? E for um dia antes da data que eu tive o último filho, o nascimento do último filho, eu faço um cheque de $1 milhão para eles. Só isso. Aí você fala, por quê? Alguém fala, eu queria ser filho desse cara. Você é filho de alguém que tem um cheque que é em branco e pode bancar você em tudo que você for fazer, e você quer ser filho de um cara igual eu? Me ajuda.
Minha filhinha, Isabela, ela fala, todo dia eu pergunto, mas por que você perguntou disso? Estou treinando ela para suportar o marxismo cultural e todas as loucuras que alguém tenta ensinar para ela no mundo. Todo dia que eu a vejo, eu pergunto a mesma coisa. Vai ter quantos filhos, Isabela? Ela fala, 6. O Miguel quer ser o bichão, tem 4 anos. A Isabela tem 2, tá? 2 anos sendo treinada desde os 2. Miguel tem 4, fala 9. Eu falo, para de me iludir, Miguel. Não vai existir esse tipo de mulher mais. Essa aí, é só você casar com a sua avó, pra você ter esse tanto de menino. Mas tudo bem, ele está garantindo. Com 4 anos as coisas são diferentes. O Lourenço, que tem 10, fala, por favor, não tenha mais filhos. Eu vou ter os 5. E o Benjamin, que é o mais veaco de todos, fala, o que Deus mandar. Não me ponha pressão. E um dia ele falou para mim, ele é muito velhaco, ele não gosta de alguém dominar, pôr pressão nele. Ele fala assim, papai, eu vou ter o tanto de filho que Deus quiser, e eu quero te falar algo. Eu vou prosperar e não vou precisar do seu $1 milhão para bancar minha família. E aí o Lourenço, que estava ouvindo, que é mais brabo ainda, falou assim, se ele não quer, pode me dar $2 milhões. É a vida. Sabe o que acontece? Eles mesmos um dia perguntaram, papai, eu não aguento mais, as pessoas perguntam, um fala que você é escritor, outro fala que você é investidor, outro fala que você é piloto de corrida, o outro fala que você é Iron Man, cada um fala uma coisa que você é. O que eu falo? Meu filho, eu sou imagem e semelhança do Criador. Mas o que eu falo? Você é palestrante, um monte de gente fica te zoando que você é coach, apesar de eu não ser, e o outro fala que você é mentor, e o outro fala isso, o outro fala aquilo. O que nós fazemos? Eu falei, fala para todo mundo na escola. Meu pai é o homem de aquisição, gestão e venda. Vamos todo mundo repetir essas 3 coisas. Aquisição, gestão e venda. Então tá bom, não vamos ver grandes negócios. Vamos focar em a sua vida, só na sua agora. Pensa na quantidade de coisas que você comprou errado. Tem muita ou pouca? Comprou no impulso, muita ou pouca? Coisas que você comprou que não usam. Muito ou pouco? Muito. É muito ou não? Demais. Vamos agora para o nível... Isso é o nível seu de comprador, baixo. Comprou caro. Se você comprar algo, presta atenção no pacto, tá? Se você comprou algo no preço de mercado, você pagou caro. Vocês sabem o que é isso? Quer ver? Quem aqui é construtor? Constrói casa? Levanta a mão. Essas pessoas que levantaram a mão têm um código de construir pela metade do preço que você paga. Tem gente rindo desesperada ali. Eu posso contar esse código para eles ou não? Vocês que constroem. Aqui, não falei isso. Essa é a vida, é estar por trás do jogo, é fazer conexão com esses caras para entender que o que você pagou é o dobro do preço que eles gastaram. Aí alguém fala, mas temos que ganhar dinheiro. Claro, as pessoas fazem dinheiro na sua ignorância. Só um putz, 2 putz. Presta atenção no que você está sendo aqui. Isso aqui chama libertação. Lembra sempre do tempo que a babá ficou aqui cuidando de vocês. Não aceite mais babás. Descubra como o jogo funciona. Vocês entenderam ou não? Eu falo isso com carinho. Tem que ser maior, não dá para ver não. Eu falo isso com carinho. Vocês não vão esquecer desse gatilho da babá. Presta bem atenção. Guarda isso aí dentro do seu coração. Tanto de coisa que você comprou fora do preço, não precisava, não usa e não deu retorno. Não sabe nada de uma das principais pernas do mundo dos negócios. Compra, aquisição. Quando eu falei sobre a casa, tem uma forma de piorar esse negócio. Quando você não sabe quanto custa para fazer algo, você vai aceitar o pacto do mercado. Qual que é o pacto do mercado? Chamado preço de mercado. É o pacto que todo mundo vai subir no preço até o último arriar e falar, até aqui deu. Aí a gente vende por esse preço. Vocês entenderam ou não? Só que é o seguinte, você já compra pela metade do preço que custa fazer. Qualquer pessoa que dá conta de fazer uma casa. Você não é mestre de obra, contrate um mestre de obra. Você contratar uma construtora vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o dobro do preço. O que eu estou te explicando com isso? Existe um jogo chamado mercado imobiliário no setor de construção que dá para você dobrar o capital. Isso eu estou falando só da aquisição, presta atenção.
Você que vai entrar no sonho da casa própria e vai comprar sua casa financiada, além de você comprar o dobro, vai ser 3 vezes. Vai ser 3 vezes o valor do dobro. Vocês sabem fazer essa conta rapidinho aí? 6 vezes o valor de custo. Eu não sei se os juros em Angola são como no Brasil. São piores? 7 vezes, então. 8! Mais? Hã? 10 vezes? Caramba, maluco. Ou seja, tem gente falando, não, isso depende do seu score bancário. Deu para perceber que você tem um score melhor que o da turma. É isso aí. Ou seja, como ela entende ter um score melhor, o dela não é 10, é 7 vezes. Sabe o que acontece? Entender o jogo vai mudar a sua vida. Fala assim, preciso entender o jogo. Não tem nada demais uma pessoa que trabalha com construção, pagar a construção pelo valor devido. Você que não trabalha, vai pagar o dobro. Você que não entende dinheiro, vai pagar 10 casas. O que tem? Você pode pagar. Ué. Sabe o que você está fazendo? Trabalhando 10 vezes mais para ter uma coisa que uma pessoa simples, que tem visão, entende o jogo, paga só o dízimo da casa e fica com ela. Você tem que pagar 10 vezes o valor da casa. Isso porque você vive jogando o jogo errado. Isso eu vou voltar daqui a pouco, eu estou falando de aquisições. Segunda, gestão. Aonde que eu vejo a maior parte dos problemas do mundo inteiro, de família, de amizade, do corpo humano, da sua nutrição, da sua hidratação, do seu treino, chama-se gestão. Aonde está a maior parte dos problemas? Eu que fui um dos gestores mais condecorados lá da Telefônica, lá da Brasil Telecom, da Oi, eu lembro de bater diversos resultados, inclusive eu tenho um negócio da minha carreira que alguns resultados eu bati e ninguém bateu em 10 anos. Alguém quer saber o segredo? Gestão é de número, liderança é de pessoas. Um olho meu eu uso para gente, o outro olho eu uso para número. Se eu focar os 2 olhos em números, eu vou matar e atropelar a gente. Se eu focar os meus 2 olhos em gente, esquecer os números, eu vou mexer com ONG. Filantropia. Então, aqui está um dos maiores segredos sobre gestão, que é uma das coisas que eu mais sou monstro. Gerir recurso. Estava no Ironman, no México, e aí eu fiz o pedal, dava para ir mais rápido, apesar de fazer um pedal de gente grande no Ironman, 180 quilômetros em 5 horas e 15 minutos. Eu observava a gestão do recurso e falava, estou bem hidratado, não vou me antecipar, porque eu ainda vou sair dessa bicicleta, pôr um tênis e correr 42 quilômetros. E aí eu fui numa situação agradável, para não ter hiperventilação no meu corpo, eu pegava gelo e colocava dentro da minha roupa. Antes de beber a água, presta atenção nisso aqui é uma loucura. Antes de beber a água, que eu estava com sede, eu colocava a garrafa que vinha com gelo dentro do meu macacão para refrigerar meu peito, meu pulmão e meu coração. Eles diminuíam de temperatura, só depois de quebrar essa temperatura que eu bebia água. Eu cuidava tanto do recurso que um pouco da água eu jogava no pneu, porque estava quente demais. Eu colocava no pneu pensando, esse pneu não pode encher demais, porque quanto mais quente o solo, mais pressão vai para o pneu. E eu jogava água no pneu, usava o gelo até quebrar a temperatura, depois eu bebia e ficava fazendo isso o tempo inteiro. Na corrida, eu dava conta de correr mais rápido, mas eu falei, se eu correr mais rápido, eu posso correr o risco de não terminar o Ironman. Ou seja, aquilo foi tão simples para mim, diante de Deus. Foi tão simples por um motivo. Eu sou bom com gestão de recursos. E aí vocês vão notar o recurso mais poderoso que existe. Anota aí. Sou eu. O recurso mais poderoso que uma pessoa tem é ela mesma. Então, quando você poderosamente descobre que você tem um recurso que é finito fisiologicamente, que é infinito mentalmente e que é mais que infinito espiritualmente, você só vai perder o recurso se você quiser. Seu corpo precisa de descanso, seu corpo precisa de comida. Alguns grandes atletas que foram conosco quebraram no meio da prova porque hidrataram errado a máquina. Alguns carros, se começar a aumentar a temperatura e a parte hidráulica não correr, não ligar alguns sistemas do carro de refrigeração, o carro esquenta, o carro para. Acontece ou não? Sua máquina também. Então, ser um gestor, que é o pico da riqueza, gerir coisas. Tem gente aqui que tem um apartamento fechado pagando condomínio. Você é um péssimo gestor. Péssimo.
Tem gente que não tem um, tem 5, pagando 5 condomínios e não levanta a bunda e não delega isso para ninguém. Você é um péssimo gestor. Se esses apartamentos fossem de Deus e Deus fosse cobrar de você, você estava perdido. No final das contas, algo vai vir sobre você, porque você não está gerindo bem esse recurso. Compra errado, gere errado, lidera errado e quer ser bom em venda. O que é a gestão, então? É o tempo que aquilo está debaixo da sua governança e da sua mordomia na visão do reino, que você potencializa aquilo na sua mão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para todo ativo, anota essa palavra, ativo. Todo ativo nas suas mãos deve ser bem gerido. O que isso tem a ver com o reino? O que isso tem a ver com a palavra? Parábola dos talentos. A um ele deu 1, a um ele deu 5, a um ele deu 1, o outro ele deu 2, a outro ele deu 5. E falou, pega esse dinheiro aqui e sai para negociar. Os 3 saíram. O que tem medo enterrou. O que tinha 2 multiplicou para 4. O que tinha 5 multiplicou para 10. E o mais interessante é que você observa que o 5 foi o primeiro a vir receber, foi o primeiro a sair, foi o primeiro a negociar, foi o primeiro a ganhar, foi o primeiro a voltar para acertar. Ele fez tudo em primeiro. Anota assim, ó, pioneiros sempre ganham mais que os outros. Veio o cara de 2, fez tudo em segunda posição e terminou em segunda, voltou com 4. E o de 1 ficou calado, morrendo de medo. Não soube gerir o recurso que estava na mão dele. E ainda falou, Senhor, sei que o Senhor é homem bravo. Está em Mateus 25, isso aí. Sei que é um homem bravo e severo, que colhe aonde não plantou, e por isso, com medo, fui lá e enterrei o talento. E o Senhor cobra o talento e fala assim para ele, era melhor ter dado isso para o banqueiro. Ao invés de colocar isso na sua mão, tinha colocado no banqueiro, quando eu voltasse, receberia com juros. Aquilo que eu te dei, me dá de volta, aquele que prosperou mais que todos, vou colocar na mão dele. Porque todo investidor vai fazer isso. Eu não sei se você sabe, a maior qualidade de Deus é ser investidor. Vocês sabem disso ou não? Ele investiu Jesus para te salvar, ele investiu o Éden, ele investiu a terra, ele investiu tudo, ele investiu a Nova Jerusalém, ele vai colher tudo de volta, chama dia da vingança. Fala assim, ó, vamos ver se você instala na sua cabeça, vingança é dar fruto, não é bater em ninguém. Vingança significa isso, é por isso que os mais antigos falavam para as árvores. Os mais antigos falavam assim para uma árvore que dava fruto. Essa árvore vingou. Ou ela falava, essa árvore vai vingar. Vingança significa o que eu falei eu vou cumprir. Então tira seu olhar de maldade na hora que falar que Deus é vingador. Você imagina um homem desse furioso. Não brinca com isso não. Vingança significa cumprimento, aderência, justificação daquilo que foi prometido. Vai ser justamente como ele falou. Então, ser bom de gestão, você vai pirar nisso. Sabe por quê? Porque quando você é criança, seu nível de gestão é infantil. Quando você é adolescente, é juvenil. Quando você é adulto. E a sua gestão vai mudando de acordo com a vida que você tem. E aí de você que não entende gestão, você deveria investir tudo que você tem para chegar na metade da sua idade biológica, que são 60 anos. Né? Vocês acham que é 30 ou 40, mas não é. É 60. Lá em Gênesis 6,3 está escrito que é 1.051.200 horas de vida ou 43.800 dias, que dá quantos anos? 120. Então a metade de 120 é 60, a metade da sua vida é 60. E todo mundo aqui acha que é o fim já. Todo mundo acha que 60 é hora extra. Você nem sabe o que está escrito então na palavra. Eu quero que você entenda o seguinte, se você for um bom gestor, a sua vida começa a segunda parte aos 60. Isso é só quem é gestor. Quem não é gestor já está pedindo um cartão de hora extra, falando, não sei. Qual que é a média de vida em Angola? Brasil é 74. O quê? Então vocês estão tudo, tem um monte de zumbi aqui, ué. Não, tá errado. Não, olha na internet aí, não tem como não. Não, senão eu nem vou voltar, vou ter que cuidar de vocês. Ei, Nésio, pesquisa aí, ó. Vida média do angolano. Ela falou 45. Não, eu tô aqui provando que não. 61. Tá ruim. Fala pra pessoa do lado, fala, tá ruim. Agora, já aumentou na bolsa de valor, só depois da palestra do Marçal, 62. 61. 61. Meu advogado tá ali, vocês não brigam com ele não, é 61. Ele já precisou ali.
Só da palestra de hoje vai subir para 62. Sabe o que acontece? Presta atenção no que eu acabei de falar. Uma nação que a perspectiva, a idade média do seu povo é 61 anos, vocês estão cultivando 50% do recurso. Presta atenção. Tem alguns lugares no Japão que a idade média das pessoas é 91. Nós estamos na mesma geração, nós não estamos falando de geração diferente. E nós, se formos pegar aqui em Angola, o dado dos médicos, vocês vão ficar assombrados. Eles cuidam da vida das pessoas e eles devem ter essa idade aí de 45 de média. Lá no Brasil é 50. As pessoas que são da saúde cuidam da vida dos outros, cuidam tão bem que esquecem de cuidar da sua. O que eu acabei de falar? O maior recurso que você tem não é você? Sim ou não? Você não dá conta de gerir esse recurso. Como é que você quer ficar rico? Responde isso para mim. Eu falo para você, perdoa os outros. Você fala o quê? Não, eu não dou conta. Você não sabe nem gerir o recurso cardiológico que você carrega. Porque se você tiver um cardio, ele é necessário para você prosperar. Você não vai carregar rancor dos outros, porque não dá. Você vai quebrar todo o sistema. Se você é ser humano, como eu estou vendo aqui na minha frente, que você tem 80 órgãos em funcionamento e você precisa preservá-los para que a sua caminhada seja mais longa. Tenha longevidade. E aqui eu estou falando, alguns de vocês vivem bebendo coisas que destroem o cérebro de vocês. Vários de vocês vivem comendo açúcar. Vocês comem açúcar, come ou não come? Vai ferrar com a gestão do recurso. Qualquer câncer que tem no osso, no cérebro, no sangue ou qualquer órgão é a representatividade da açúcar conectada nesses lugares. Isso vicia 10 vezes mais que a cocaína, açúcar. Fizeram testes com ratos. E aqui está um grande lance. Vocês querem ficar ricos, mas é para se matar, então. Você tem que querer a riqueza e entender o que ela significa. Fala assim, ó, agora, repete assim, ó, a riqueza é munição do reino para cumprir o propósito. Conseguiram entender ou não? Então, coloca algo dentro do seu coração. Se você der conta de gerir o melhor recurso que Deus colocou na sua mão, Ele vai mandar mais. Mas se você não dá conta de cuidar nem da sua vida, você acha que Ele vai pôr alguém para você matar também? Você não dá conta do recursinho que você tem financeiro. O Senhor vai colocar mais na sua mão, você tem certeza que Ele é desse jeito? Você acha que Deus é irresponsável? Então presta bem atenção. Todo mundo ativando isso. Respira fundo. Fala assim, ó, eu ativo o recurso mais poderoso que Deus criou. A sua imagem e semelhança. Fala aqui no caso, sou eu. Isso. Vamos ver se você está bom de recurso, gestão de recurso. Você, quantos aqui trabalham para alguém? Lá no Brasil chama CLT, aqui chama o quê? Não, trabalhador também chama lá. CLT é um regime, lá chama Consolidação das Leis Trabalhistas. A gente apelida não é LGBT não, filho. Como é que é? LGD. T. Lei Geral do Trabalho. Então é LGT aqui. Não? Não, lá também chama empregado, mas tem um apelido jurídico. Não tem esse apelido. Vai ficar LGT então, que é a Lei Geral do Trabalho. Juridicamente, não é isso? Então vai ser igual a nossa CLT. Eu não vou falar CLT, eu vou falar LGB. Tô brincando. É o seguinte, sabe o que acontece? Quando você descobre o recurso que você é, não dá para você trabalhar na LGT a vida inteira. Porque você é um recurso em expansão que precisa continuar crescendo, porque você é um recurso infinito. Marcelo, você tem alguma coisa contra a LGT, contra trabalhador? Claro que não, filho. Libera as vagas para os que estão chegando. Vai abrir empresas. Entenda o recurso. Marcelo, eu não quero. Então eu te dou uma dica. Não me ouça, que eu vou atormentar sua alma para você prosperar. Esse é o grande lance. Eu não quero que você faça o que eu estou afim. Eu quero que você pergunte para o Senhor. Senhor, é para eu fazer o quê? Ele vai continuar falando assim, ó, continue rompendo, continue prosperando.
Tem um negócio que eu quero que você guarde para sempre no seu coração. É uma sigla. A sigla é SPR. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Se você for um administrador de recursos, você não vai ficar repetindo a mesma coisa que você faz todo dia. Não vai. Porque na hora que você perceber que não tem mais nada para ganhar com aquilo, que não te dá mais retorno, você vai falar assim, ó, eu vou pôr outra pessoa para fazer e vou para o próximo nível. Isso eu estou parado agora no item 2, que para mim é o mais perigoso de todos. É o que eu mais sei fazer. Eu não te falei que antes de beber água, mesmo estando com sede, eu usava o gelo para baixar a temperatura do corpo. Sabe por quê? Eu estudei o cara que bateu o recorde mundial de 100 km de corrida, fez 6 horas e pouco. Ele ficava controlando a água e baixando a temperatura interna. Quando eu vou correr, o Nésio corre balançando os braços. Eu aprendi com alguns corredores a colar o braço aqui, porque se balançar o braço, aumenta a temperatura do corpo. Então eu corro com o braço junto. Tudo para não mexer na temperatura, porque eu sou um exímio gestor de recursos. Eu não consigo ficar com raiva dos outros. Pode perguntar à minha esposa, ela está aqui. Ó. Ela não acredita, tem algumas vezes. Esses dias, deitado na cama, ela viu uma pessoa fazendo injustiça comigo. Ela falou assim para mim, por favor, processe fulano. Eu olhei para ela e falei, eu não vou fazer isso. Eu vim da academia de direito, tá? Eu sou jurista. Você não vai achar um processo da minha pessoa. Meu advogado está aqui, ó. Vem cá, doutor. Sobe aqui, doutor. Eu queria saber como é que ele se sente recebendo o que ele recebe. Doutor Tássio Renan. Doutor, dá o testemunho para os irmãos aqui. Eu processei alguém até hoje? Nunca. Como você se sente recebendo o que você recebe todo mês e não processa ninguém? Feliz e triste ao mesmo tempo. Mas é muito bom para defender. Defende muito bem. A gente quase não perde nenhuma ação. Nenhuma. Quantos anos você tem, doutor? 29. 29 anos. Ele é o líder do nosso corpo jurídico, tem vários advogados, e aqui eu estou te falando, está aqui o testemunho. Eu não ofendo judicialmente uma pessoa. Marçal, vocês querem saber como é que faz isso ou não? Se eu não processo alguém no judiciário, eu preciso processar ela antes de ter relacionamento com ela. Como que faz isso, Marçal? Buga seu cérebro agora. Quer sentir o drama ou não? Pergunta para ele o tanto que eu cheiro o coração das pessoas, o como eu coloco elas em crise e como eu rastreio tudo que ela faz primeiro, para primeiro aceitar ela. Isso é um processo que custa mais caro do que pagar advogado ou pagar custo judicial para processar as pessoas. Significa que eu quase não tenho problema para fazer isso. Já tomei milhões de prejuízos que vários vagabundos passaram pelo meu caminho. Só que esses vagabundos me ensinaram a detectar pessoas parecidas com eles. Então eu não erro na mesma coisa, vou errar em coisa nova. Sabe o que acontece? De vez em quando eu ligo para esse cara, ele morre de rir, eu falo assim para ele, ô Tássio, pode bater aí que eu vou processar. Aí ele fala, que horas que você... Não, depois do almoço vai entrar com essa ação. Aí depois ele nem faz nada, ele só espera dar meio-dia. E aí? Continua a vida, vamos continuar firme. Esse é um dos itens que eu quero escrever na minha lápide. Marçal passou aqui na terra e não processou ninguém. Sabe o que é isso? Vocês não batem palma porque vocês não concordam. Eu fiz 5 anos de direito e tenho clareza no que eu estou falando, porque Jesus falou que se eu tiver uma demanda contra alguém, resolve no percurso, então você vai entregar sua vida para essa pessoa. Tem gente aqui que tem 10 anos esperando uma indenização e não prospera por causa disso. Era mais barato ter esquecido isso aí. Quer ser rico de verdade? Obrigado, doutor. É depois do fim. Sabe o que acontece? Eu sinto uma paz tão grande. Porque quando eu começo a plantar algo, sempre tem um corvo. Um corvo vai tomar a semente. Eu vou parar de plantar porque um corvo roubou uma semente? Pelo contrário, eu vou pegar em Salmo 119, está escrito assim, ó, que o choro dos corvos é Deus que os alimenta. Está escrito exatamente isso. É o dízimo da natureza. Quem não planta vai roubar da plantação do outro. Ponto. Então, se eu sei que Deus alimenta esse povo e tem gente que não vai produzir, por que eu não posso prosperar um pouquinho a mais para esse povo pegar? Põe isso na sua cabeça. Isso vai libertar a sua alma de ficar gastando o recurso que você tem. Anota o segundo maior recurso que você tem. Chama-se tempo. Primeiro é a sua vida, sua formação, sua essência. Segundo, o tempo que você tem.
É muito rápido. Anota o número aí. 1.051.200 horas. Não tem mais nenhum minuto além disso. Só que aqui em Angola acontece um fenômeno. Vocês têm uma idade média de 61 anos. No Brasil, 74. Nos Estados Unidos, acho que 80, salvo engano. Na verdade, não. Lá está igual o Brasil, porque eles estão diminuindo a cada ano que passa por causa da obesidade. Você sabia que 55% do povo americano é obeso? 55%. Eu estou falando de obesidade severa. Se for contar todo o grau de obesidade, dá 70% da nação. É engraçado. Eu atravesso pela esquerda ali, pelo Havaí, saio lá na China. Lá na China, 95% do povo não tem obesidade. Qual que é o problema de um povo e do outro? Gestão de recursos. Eu fui descobrir a fundo por que os Estados Unidos estão obesos. Vocês querem saber ou não? A indústria americana tirou a nutrição, o quadro nutricional do povo americano de 2.000 calorias por dia para 4.500. O que eles fizeram? Fizeram uma propaganda mutilar a mente do povo americano para eles comerem muito na hora do café da manhã, muito na hora do almoço, e falaram que eles são tão importantes que eles não têm que fabricar a própria comida. Então, qualquer coisa que eles comem tem 1.000 calorias. E a dieta americana hoje, mediana, é de 4.500 calorias. Você come 4.500 calorias, você tem que ser um Ironman para treinar todo dia. E aí o que acontece? Não estão treinando. Então eles têm uma dieta de atleta, e o atleta come esse tanto para gastar esse tanto. Eles não estão gastando, estão comendo quase que dobrada a caloria e não estão gastando nada. Ou seja, economicamente, faliu o povo. O povo vai ter uma obesidade extrema. É assustador o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. É o povo da liberdade, é o mais rico do mundo, mas caíram no conto de fadas. Esqueceram o tempo que tem, o corpo que tem e a gestão da própria vida. Vocês entenderam ou não? Mesmo sendo Estados Unidos, tem mais problemas do que a gente aqui em Angola. Muito mais. Eles estão numa confusão como nação de forma absurda. Então presta bem atenção. Eu nem cheguei em vendas ainda, tá? Pablo, de verdade, qual que é o mais importante de todos? É gestão. Gerir. Porque a palavra fala assim, ó, aquele que honra no pouco será colocado no muito. Isso tem a ver com gestão. Parábola dos talentos tem a ver com gestão do recurso. Porque Deus deu para essas pessoas e no acerto ele aumenta o acerto. E em Coríntios fala assim que Deus dá ao que semeia. Então você tem que aprender a fazer gestão dessa vida sua. Se você é um rio naturalmente que transborda, logo poderosamente vai ter mais água da fonte para você. Marcelo, eu não concordo. Estou nem aí para você, a natureza também nem quer a sua opinião. Eu amo o jeito que Deus fez as coisas, porque se Ele tivesse colocado você com a sua força opiniática na formação do mundo, você ia encher o saco no dia 1 até o dia 6. Mas o único dia que era para você ficar calado e desfrutar foi o dia que você acabou com tudo, dia 7. Sabia disso ou não? Na palavra fala que Deus ouve os seus próprios conselhos. E a coisa mais assustadora é que se Adão tivesse no dia 1, ele ia falar assim, não está frio, não. Pá, Adão, espera 3 dias que no quarto eu vou fazer o sol. Aí faz o sol. Está quente, não? Você não acha que ficou meio quente? Dá uma baixadinha aí na temperatura. Aí ia falar água de cima com água de baixo. Não, por que não deixa a água só embaixo? Adão, eu não estou fazendo sistema hidráulico aqui com motorização. Eu estou usando a natureza. Então tem que ficar água de cima, que é a parte de cima, para a chuva irrigar lugares que não tem rio, Adão. Tem que ficar dando explicação para você, Adão. Você imagina um homem olhando para a girafa no 6º dia e falando, Deus, não ficou meio grande o pescoço da girafa? A sua estética limitada ia ficar todo o tempo enchendo o saco de Deus. O que Deus fez? Te amando como Ele ama. Ele fez tudo e te fez. E falou, não quero a sua opinião. Na hora que eu contar até 3, você acorda e vai cuidar da sua vida. Vocês entenderam o que Deus pensa sobre a opinião ou não? Gente, é sério isso que eu estou falando. Deus poderia ter nos criado primeiro e chamado a gente para criar as coisas, mas Ele não gosta de opinião. Isso não te cura, não. Nem um putz aqui nesse ambiente. Como Deus não gosta de opinião, Ele não quer saber o que você acha. Ele quer que você seja obediente. É o que Ele esperava de Adão. E você até hoje não aprendeu com a história. No dia que era só para curtir a vida doidado, que é o 7º, que significa desfrute. Tem gente que até hoje acha que Deus cansou de levantar pedra, jogar água para cima, ligar a fissão nuclear do hélio com hidrogênio, que é a criação do Sol. Deus não importou com isso, não. Deus não importou com isso, não. Tá. O que Deus fez? Deus fez uma coisa poderosa.
Ele fez só isso. Ele criou tudo e falou, curta a vida adoidado. E você quer ser Deus. Você quer dar opinião para Deus. Certo dia, quando eu estava numa oração, eu pedi para Deus, Deus, eu queria te fazer um... Não sei nem para que eu fiz isso. Falei, Deus, se eu pudesse te dar um conselho, o senhor ouviria? Eu não sei se eu falo isso para vocês, é muito pesado. Eu falei, eu sei um jeito de resolver o problema da humanidade em uma tomada de decisão do Senhor. Você sabe o que eu falei? Tira a liberdade das pessoas. Faz igual você faz com o anjo. Só manda. E esse povo tem que obedecer na tora. Sabe qual é a resposta que o Senhor me deu, dando clareza pela besteira que eu estava pedindo? Eu já os fiz, imagem e semelhança minha. Não tem como tirar a liberdade, porque no quesito imagem, eu carrego a liberdade que eu tenho. Não tem como tirar isso dele. Ai de você se você entender essa resposta. Então, o que eu pedi para ele era para ajudar nós todos. Né? Eu vejo a pessoa não quer prosperar, então tinha que obrigar ela a fazer as coisas direitinho, já que você não quer prosperar, então, né, perca a sua liberdade. Mas, na verdade, não volta atrás, porque o Senhor ele não é como o homem que volta atrás. As 7 vezes que tem a expressão que Deus se arrepende na Bíblia, é porque na transliteração colocaram errado. Deus não é homem para que se arrependa. Está escrito no grego, metanoia. Quem se arrepende quando faz algo, volta atrás. Deus nunca fez isso. Metanoia significa arrepender, mudar de rota. Anota essa expressão aí, você nunca mais ser um bobo. Todas as vezes que você fizer algo que seu coração se arrepender, não volte atrás. Dali para frente, desvie a rota. E eu estou falando de gestão. Primeira gestão poderosa é o ar que toca no seu pulmão. Vai tocar só 1.051.200 horas. Esse é o ar no seu pulmão. É o mesmo sopro que ele colocou no pulmão do Adão, que passa dentro do seu coração e leva oxigênio nos lugares mais distantes, em todas as vias venosas que você tem. Segundo, o tempo. Terceiro, anota aí, as suas conexões. É um dos maiores ativos que você tem que gerir. Por isso que ontem, na aula de ontem, você ouviu o quê? Network. É um dos maiores ativos que você tem. Pablo, o que eu tenho que fazer para gerir? Olha o que você tem que gerir. Vou soltar a lista. Você tem que gerir sua vida, você tem que gerir seu alimento, você tem que gerir seu tempo. Você precisa gerir sua família, você precisa gerir seus negócios, você precisa gerir a missão que o Senhor colocou no seu coração, você precisa ser um gestor. Todo mundo está na internet e escreve assim, ó, eu sou gestor. Fala assim, eu sou gestor. E o dia que você encontrar com o maior gestor do universo, ele vai cobrar toda a gestão sua. Tudo que ele te colocou nas suas mãos vai ser cobrado. Então, fecha os olhos, todo mundo, fecha os olhos. Respira fundo. Fala de todo o seu coração para o Senhor isso. Fala assim, Senhor, me perdoe por gerir tão mal a minha vida, o meu tempo, a minha família, meus filhos, meu casamento, os meus negócios e a promessa e a missão. Eu quero ter uma metanoia no dia de hoje. Esfrega as suas mãos assim, ó, uma com a outra, abre o sorriso e fala assim, ó, já é. Põe só isso na sua cabeça. Esse lance de você assumir que estava errado e falar, eu quero fazer o certo, isso já muda a frequência do seu cérebro. Só de aprender a gerir. Uma pessoa fala mal de você, você não sabe gerir a energia. O que você faz? Fica até de cama. Eu já fiquei. Olha o que eu faço hoje, rápido. Anota assim, ó. Um bom gestor tem pensamentos rápidos e ações rápidas. Um dia eu encontrei pessoalmente com um mentor que eu tinha durante alguns anos. O nome dele é Daniel Goleman, PhD de Harvard. Escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. É o número 1 do mundo hoje. Por muitas décadas, na verdade. Esse cara tem estudos de 40 anos sobre inteligência emocional. Quando eu falo estudo, ele acompanhou uma pessoa por 40 anos, um grupo, né, vários grupos. Eu tive pessoalmente com ele e falei, me dá um conselho.
Nossa, eu quase chorei com o conselho dele. O mais simples que eu já recebi até hoje de um ser humano. Seja rápido nas suas emoções e nas suas ações. Eu virei as costas para esse cara e falei, não é possível. Eu encontrei ele em São Paulo. E o dia que eu peço esse conselho para ele, eu só virei as costas e falei, eu entendi em uma frase o que é o ápice da gestão humana. Ser rápido nas suas emoções e rápido nas suas ações. Quem tem emoção rápida tem pensamento rápido, tem atitude rápida e tem resultado rápido. Tem como ficar rico mais rápido do que o jeito que você está fazendo. Vou te contar. Quando alguém traz para mim a notícia que alguém falou mal de mim, eu faço gestão das minhas emoções dessa forma. Em 5 segundos. Se eu não tiver como fazer nada, eu falo, essa pessoa deu o melhor que ela pode dar. Cada um tem a vida que merece. Se a pessoa está me julgando, na verdade ela está num estado de confissão. Eu anotaria isso. Presta atenção, eu acabei de ensinar. Todos os julgadores que julgam terceiros, eles estão mais comprometidos com a confissão deles do que com o julgamento correto sobre os outros. Então, a minha amada esposa está sentada ali. Ela falou, por favor, esse eu quero que você processa. É ruim quando a rainha pede algo para o rei, né? Geralmente na história, todas as rainhas que pediram a cabeça de alguém, o rei mandava entregar numa bandeja a cabeça da pessoa. Ela falou, esse você vai processar. Aí eu falei, não é verdade o que ele está falando a meu respeito. E ela é por isso que vai. Foi o único dia que ela perdeu a cabeça. Eu conheço ela há 20 anos. Ela falou, esse você tem que ensinar. Eu falei, deixa eu te contar, Carol. Se ele está falando mentiras ao meu respeito, eu não tenho que preocupar. E eu tenho uma outra coisa para te falar que é mais pesada. Se ele estivesse falando a verdade, não tenho o que fazer. Então eu queria te ensinar emocionalmente a sair de todo enrosco que você entra com a sua alma. Coitado da sua alma, um ser eterno dentro de um corpo desse, com tanta falta de treinamento. Pensa numa alma agonizando dentro de um corpo. Vai, sai daí! Era só responder isso que eu estou respondendo, meu filho! Se falaram mentira ao seu respeito, nada posso fazer. Mentira! Agora, se for verdade, também não posso mudar a verdade. O que posso fazer? Continua firme, curtindo a vida doidado. Continuo firme, curtindo a vida doidado. Recebi um bom conselho e transmiti. Seja rápido nas suas emoções e nas suas ações. Você vai prosperar mais rápido. Se você fala, não é verdade, posso fazer o quê? E se você falar e for verdade, o que eu posso brigar com isso? Fala assim, em todos os casos, eu vou... Porque eu não vou entrar nessas curvas de rio. O que é uma curva de rio? Eu sou pescador lá no Brasil. Curva de rio a gente chama que é o lugar que garra os outros. Tem pessoas que são curvas de rio. Tá indo uma coisa descendo em paz, entra na curva e garrancha numa galhada, num galho de árvore. O que acontece? Você fica preso. Você quer prosperar sim ou não? Deixa o rio fluir. Quer que eu conte um segredo para vocês sobre dinheiro, sim ou não? Dinheiro é emocional. Não é papel, é emocional. Tem gente que eu dou o dinheiro aqui agora, ele vai pôr fogo no dinheiro, porque a emoção dele não sabe lidar com isso. O dinheiro é emocional, a gestão dele é emocional, a canalização dele também é. Às vezes você religiosamente é bloqueado, você não vai prosperar por causa disso, porque na Bíblia lá a pessoa pega e fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu tenho uma raiva de quem lê os trem pela metade. Todo versículo, anota um código, eu sou teólogo, eu posso garantir isso aí para vocês. Estudei teologia e eu vou contar um segredo da teologia. Todo e qualquer versículo, grande ou pequeno, tem 3 pontos. Nunca aceite um único ponto. Você vai quebrar toda a lógica do versículo. O que significa ter 3 pontos? Quando eu vejo alguém lendo o versículo, eu volto sempre no versículo anterior que rampou para ele e sempre vou no depois, que é a hora de aterrissar depois dele. Eu nunca fico assim, me dá esse versículo, ou metade do versículo. Se você ler direitinho, está escrito assim, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele cortou o amor ao e pegou o dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas fazem isso ou não? São canalhas. E esses canalhas têm travado o povo de Deus. Era só ler o texto todo.
e achar os 3 pontos. O amor ao dinheiro. Então, peraí. Como é que ama um papel? Não tem lógica. Vou decifrar esse código para você. Ninguém ama um papel. As pessoas dão a vida dela por coisas. Quem ama dinheiro coloca em primeiro lugar coisa e coloca a gente em segundo. Pablo, não tem pessoas assim? Tem sim. Você legitimamente fala, vou ficar longe da minha família para ganhar dinheiro, para comprar uma casa, para todo mundo ficar feliz. Quando você consegue a casa, troca 18 anos de serviço, seus filhos vão embora da casa e ninguém ficou feliz. E eles vão destruir outra família igual você destruiu a sua. Não faz sentido, hein? Bora lá. Mora de aluguel, filho. Mas curte os meninos, curte as crianças. Leva a vida mais simples. Para de ficar mentindo. Isso aí não é jogo, não. Você tá de game over, insistindo no game over. Então tá o grande lance. O dinheiro sendo emocional, o que nós vamos fazer? Trabalhar as nossas emoções. Você pega qualquer tolo que não entende dinheiro, ele emociona com um dinheiro na mão e fica desesperado quando não tem dinheiro. O que quebra uma empresa? Falta de dinheiro, sim ou não? Mas para quebrar a empresa e faltar o dinheiro, precisa acabar todo o recurso humano da pessoa que lidera. Resumindo, se você quiser anotar um código poderoso sobre empresa. Quantos são empreendedores aqui? Levanta a mão. Código poderoso sobre empresa. Empresas não quebram. Quem quebra são os donos. Porque tanto o dinheiro como as empresas são emocionais. É emocional de quem as lidera. Fala com a boquinha assim, ó. Dinheiro é emocional. Falou, eu não consigo comprar. Vou falar de mim, tá? Vou falar de você não. Se eu quisesse estar num evento, eu, Pablo Marçal, eu iria chegar em alguém e falar assim, eu sei fazer isso, 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 isso. Você consegue me antecipar esse valor e eu negocio com você mais barato? Eu vou falar de negociação agora em seguida, quando eu terminar de falar de venda. Sabe o que acontece? Só de negociar de forma antecipada no valor mais barato, eu consigo o adiantamento de qualquer dinheiro. Ah, mas é porque você é o Pablo Marçal. Não, filho, eu podia trabalhar no Lava Jato, qualquer lugar. Se eu tiver alguma sabedoria mínima em alguma atividade, eu negocio com uma pessoa abaixo do preço e vendo 5 delas. Por exemplo, vamos pegar aqui, digitar um texto. Eu já fiz isso, já ganhei dinheiro fazendo isso. Fiz dinheiro, né? E aí, por exemplo, eu lembro que fazer um trabalho era R$100. Eu chego na pessoa, o preço normal, toda vez que ela precisa é 100. Ela está sem demanda agora. Eu negocio 5 trabalhos com ela, só que eu vendo por 80, porque eu estou antecipando o capital. E eu fico devendo 5 trabalhos para ela, digitar os trabalhos. Você entende o trabalho, tipo de faculdade? E aí essa pessoa me paga. 8 vezes 5 dá 400, é isso? Essa pessoa me dá R$400 e eu já fico com crédito. Ou seja, tudo que eu quis fazer na minha vida até hoje, o dinheiro não me parou. Porque emocionalmente eu sei. Eu vou pegar o que eu já sei, baixo o valor, vendo a antecipação do futuro, colho esse dinheiro, uso agora, mudo minha vida e entrego o trabalho. Dá para fazer isso ou não? Tudo na vida dá para fazer isso. Só que as pessoas, elas se reduzem. Elas acham que não dão conta. Elas são menores que um cartão de crédito. Elas são menores que um crédito bancário. Elas são menores do que o dinheiro que está na conta. Eu não defino as pessoas pelo dinheiro que ela tem na conta. Eu defino uma pessoa pela capacidade de geração de riqueza. Anota esse negócio aí. Capacidade de geração de riqueza. Se você tiver 95 anos de idade, sua capacidade de geração de riqueza é pequena, porque você não tem mais energia. Se você é uma criança de 10 anos, sua capacidade geradora de riqueza é pequena, porque temporalmente você não dá conta de assinar contrato, você não dá conta de fazer o regaço. Mas é engraçado, uma criança de 10 anos, ela descobriu um canal no mundo digital, ela fica mais rica que todos os ancestrais dela. E aí, se ela descobrir, aí eu reavalio e falo, sua capacidade geradora de riqueza é altíssima. E é aqui que está o segredo, descobrir isso. E aí nós vamos para a terceira parte. Fala comigo assim, ó, a terceira parte é vender. Vou contar um segredo da vida então, para ficar rico mais rápido. Quer aprender ou não? Compre barato, na gestão potencialize o recurso e na hora de vender, venda mais caro. Marçal, mas eu tenho que vender mais caro? Claro que você tem que vender mais caro. Pega aquela aula de ontem de network. Se você gerar valor no que você está vendendo, você vai vender mais caro. Como assim? Eu te explico. Eu tenho uma fábrica de calça jeans. Essa empresa, ela vende por R$100 uma calça no atacado. Eu falo, vou gerar valor, vou investir, vou pagar um modelo famoso, um ator de Hollywood. Estou dando um exemplo.
vou pegar um ator de Hollywood e vou gastar 10 milhões com esse cara, vou fazer uma campanha mundial e vou fazer o cara vestir a calça de 100 reais. Quanto vocês acham que eu vou vender a calça? 2 mil. Aí você fala, como que isso é possível? Não, porque para vender de 100 para 300, eu não preciso de um ator de Hollywood. Eu preciso de um ator da Globo. Um ator da Record para vender 300. Isso é a coisa mais normal. Por quê? Porque as pessoas vão vincular isso ao nível do ator. É por isso que as grandes marcas do mundo pagam centenas de milhões, até centenas de milhões para algumas pessoas. Engraçado. Só entre nós, não conta para ninguém não. Eu não vou mexer nada na calça. Eu só vou vestir ela num corpo diferente. E na hora que a mesma calça de 100 vestir no corpo de alguém, eu vou vender essa calça, vamos pôr por baixo, vou vender ela por 1.000. Marcelo, mas como que vai pagar? Você gastou 10 milhões, aqui está o segredo. Eu vou gerar equity, a marca vai ficar poderosa, eu não vou faturar os 10 milhões com essa calça, mas a história vai ajudar a vender todos os outros produtos. Esse negócio vai ficar tão poderoso que vai chegar uma empresa norte-americana que nunca ia me ver, mas como viu o ator, o Thor, vestindo a calça, ele vai falar, nós queremos comprar a sua empresa. Aí eles fazem uma oferta na empresa, porque você cresce, não para de criar coisa nova, vai gerando valor. Aí os caras chegam e falam, eu quero dar 100 milhões de dólares nessa empresa. E no final das contas é a mesma calça jeans. Esse é o problema. Tem gente vendendo a calça jeans por 30, tem gente vendendo por 1.000. Quem entendeu o jogo de geração de valor vende por 1.000. Acontece o seguinte, essas músicas parecendo do além aí, o quê? Vai dar hora, né? A alma vai dando uma balançada. Para finalizar essa aula, vocês querem mais uma? Vocês não aguentam, não! Marcelo, eu quero prosperar, mas não é desse tanto, não. Eu quero, já tá bom, eu preciso ir comer uma coxinha, né? Posso abrir meu coração? Se eu tivesse sentado aí, amigo, eu não sei nem se eu ia estar sentado, eu ia estar em pé no meio dessa cadeira aí, porque não é possível. Eu cheguei até onde eu estou aqui, não foi pegando as coisas tão mastigadas assim. Eu acho um absurdo você não prosperar. Eu estou abrindo meu coração de verdade. Eu acho um absurdo você continuar derrotado na vida ouvindo esse tipo de coisa. Porque é só fazer. Nós não estamos numa reunião falando o seguinte, ó, nós vamos testar aqui para ver se funciona. Não, é só fazer. Fala assim, ó, com a maior simplicidade do seu coração. Fala assim, é só fazer. Deu errado. Aí você fala, então, ele falou que era só fazer, deu errado, então eu paro. Não, fala assim, ó, é só fazer de uma forma diferente. Não pare de fazer e repetir progressivamente, ajustando a rota. Marçal, qual o segredo da venda? Olha aqui para mim. O segredo da venda é gerar valor para que você seja o diferente dos iguais, senão você não consegue vender acima da linha. Marcelo, você vende coisas abaixo do preço de mercado? Sim. Todo imóvel que eu tenho, que a seta dele está apontada para baixo, está muito cara a manutenção dele, não tem mais expansão naquela região, eu desfaço daquele imóvel abaixo do preço de mercado. Ah, você faz isso? Claro que eu faço, eu sou um gestor, lembra que eu sou gestor? Eu pego o recurso que eu acabei de aparentemente perder, acho um que no prognóstico mostra que vai expandir a área urbana, que vai crescer poderosamente, eu vou e compro uma coisa barata. Então eu tenho que gerar valor durante a minha gestão para vender na alta, cato o dinheiro e compro na baixa. Eu faço isso na bolsa de valor, faço isso no mercado imobiliário. Hoje o meu advogado saindo de casa, por exemplo, que dia que foi o método de IP, Marcos, agora, o último método de IP, Thiago? 23, 24? Dia 23 e 24. Tem alguns angolanos que vão para o Brasil fazer o método de IP. Direto eu vejo. E aí eu estou no meio do almoço com as pessoas, no método de IP. Meu advogado chega com o computador na mão falando, arrematamos mais uma casa. Aí eu falei, qual casa? Aí ele falou, aquela que você falou que podia pagar 10 milhões, paguei 8. 10 milhões de reais. 10 milhões de reais em dólar é 2 milhões de dólares. Sabe o que aconteceu? Eu olhei para a casa, fiz as contas, é dentro do meu condomínio, uma casa de 15 milhões. Ele pagou 8 milhões. Eu estava dando aula e como eu vou gastar uns 2 milhões da reforma para subir o nível da casa, é uma lucratividade de quanto? 5 milhões.
Comprei na baixa, vou pôr 2 milhões para deixar a casa top. Vou passar ela para frente. Só que eu estou com um problema, ela tem 50 mil de aluguel todo mês. Então eu tenho que esperar o contrato. Tá tudo bem, vou pegar o aluguel da casa, que já é de 50 mil reais, e vou pagar a prestação do leilão, porque nem à vista eu paguei. Dei 30% do valor de entrada e parcelei o resto em 30 prestações. E assim nós vamos aumentando o patrimônio e prosperando. Aí você pergunta, e o que mais? Aí você vai olhando as casas. Quando vem meus parentes lá na minha cidade, eles ficam o dia inteiro olhando imóvel comigo. E não estou vendendo nenhum, estou só mostrando o que eu faço gestão. Você vai ver galpões, fazendas, casas, tudo adquirindo por causa de uma riqueza que eu aprendi. Eu e o doutor, nós fazemos. Comprar em leilão. Então, adquirir conhecimento nessas coisas vai aumentar o patrimônio da sua família de forma assombrosa. Eu fiz 5 milhões de reais sem estar olhando na tela do computador. É isso que eu queria que vocês aprendessem, a jogar. Marcelo, mas por que você quer isso de verdade? Porque se você for rico, nós vamos resetar essa geração, filho. Se você for rico, a mensagem que queima no seu coração vai para frente. Eu não dou conta de ficar calado. Quando eu vejo que tanta gente contra mim, dá uma tentaçãozinha e falar, eu vou ligar para o Elon Musk, eu vou comprar uma espaçonave e vou embora daqui. Não estou nem para esse povo, não. Aí eu lembro que mesmo indo para Marte, na hora do Armagedon, o Jesus vai falar, cheguei, vou trocar ideia aqui na Terra. Aqui. Se eu tivesse como escapar da ira de Deus, eu ia embora. Porque aquilo que ele me deu, eu vou ter que prestar conta para ele. Se o rolo fosse todo aqui na Terra, eu ia embora para Marte e acabar com essa conversa. Mas mesmo que eu consiga uma espaçonave para chegar lá, o que ele vai fazer? Volta aqui rapidinho. Eu te provo por que vai ser desse jeito. O Sol vai correr para um lado, a Lua para o outro. Imagina quem tiver em Marte. Velocidade que ele vai voltar para cá. Presta bem atenção. As 3 coisas que você vai investir energia na sua vida. Você vai aprender a comprar aquisição. Fazer gestão começa na sua vida. E vender. E retroalimenta esse sistema. No Brasil, é uma herança de Portugal, nós aprendemos a não vender imóvel. As famílias mais ricas não vendem. Aqui também é assim? Só compra, só compra, só compra, só compra. Família rica faz isso. Compra, compra, compra. Eu desfiz isso lá. E ensino isso pra caramba. O imóvel tem custo alto de manutenção, não tem progressão, não tem exponencialidade. Venda abaixo do preço, retroalimenta o caixa e compra coisa barata. O que tem você perder 500 mil reais no imóvel, que eu já perdi vendendo? Retroalimenta o caixa, eu vou lá e compro que ganhe 5 milhões numa compra. Está aqui o segredo da vida, tá bom? Eu encerro aqui essa aula e nós vamos nos encontrar num próximo momento.